Ei, você aí, que deixa para amanhã o que você podia fazer hoje. Esse vídeo é especialmente para você, porque isso aí não tem jeito de continuar desse jeito. Tem jeito, não tem jeito, tem jeito, tem jeito. Tem que sair dessa, tem que sair dessa. Para e pensa o quanto que já atrasou sua vida, não dá pra continuar assim. E é pra você também, que tem muito medo e não sabe nem do que tem medo. Vou te explicar agora como que medo e procrastinação estão assim, ó, caminhando juntinho. Talvez você procrastine porque você tem medo de alguma coisa. Talvez você tenha medo e aí procrastine, e aí vai girando esse ciclo, e aí você segue a vida deixando as coisas para amanhã. E quando esse amanhã chegar, gente, vai ter tanta coisa, mas tanta coisa pra fazer, que eu tenho até dó de você. Então bora lá? O que é procrastinação? Vou te explicar com um exemplo da minha cliente. Acontece, a gente faz o processo, aí depois de uns 3 meses, né, quando termina o processo dura cerca de 3 meses, aí eu espero uns 3, 4 meses e tal, entre em contato com o cliente de novo para saber como é que estão andando as coisas, né, porque é legal ter esse acompanhamento. Então, esses dias liguei para uma cliente para saber como ela estava, ela me contou a seguinte história: Carol do céu, você não sabe o que aconteceu. No nosso coach, né, durante o nosso processo, ela traçou lá as metas do trabalho, ela conseguiu lá o emprego que ela queria. E estava muito feliz e tal, foi quando a gente terminou o processo. Aí ela foi contar, né, como que foi depois desse tempo que a gente terminou. Ela disse, umas 2 semanas atrás eu estava percebendo que eu estava muito insatisfeita, não com o trabalho, o lugar que eu trabalho é bom, a equipe que eu trabalho é boa, mas eu sabia que eu podia fazer mais, eu estava fazendo muito pouco para aquilo que eu podia fazer. E isso foi me gerando uma insatisfação muito grande. E aí eu sabia, isso ela contando, eu sabia que eu tinha que conversar com o meu chefe para saber o que fazer para eu ir para uma posição melhor dentro do meu trabalho. Mas eu não queria, então eu fui deixando para amanhã, e eu estava com aquele medo de falar com ele. E fui deixando para amanhã, até que chegou um dia que eu falei, tá, peraí, o que exatamente eu preciso saber? Eu tenho que saber o que eu tô fazendo de errado e o que eu tenho que fazer de melhor para poder chegar nessa posição que eu quero. Até que ela contou que ela ainda esperou o último momento do trabalho lá, já quase na hora de sair, para ela chegar lá e conversar com o chefe. Falou, chefe, o que está acontecendo que eu não vou para esse cargo melhor? Eu quero mais responsabilidade, eu quero mais coisas e tal. E aí o chefe falou assim, não sei o que foi. Eu nunca pensei que você quisesse mudar de posição. Ou seja, ó, uma coisinha aqui. Ela queria mudar, mas não falava e o chefe não tinha como saber. Ó o mosquito. Não tinha como saber. Então ele estava achando que ela estava satisfeita naquela posição, porque ela ia aumentar a responsabilidade que ela tinha e ia continuar ganhando a mesma coisa. Mas era isso que ela queria. E o que ela fez nesse tempo? Ela ficou procrastinando. Ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ela deixava para depois. Então, procrastinação acontece quando você sabe o que você tem que fazer, mas você deixa para depois, para amanhã. Quando você não sabe, é desorganização, preguiça, outra coisa. Mas se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, isso é procrastinação, mesmo que você faça outras coisas no lugar. Então, se você sabe, por exemplo, que você tem que dar uma faxina aí na sua casa, vamos supor. Aí você sabe que tem que dar faxina porque tá muito sujo e tal, isso às vezes até tá afetando sua saúde, né, respiratória, por exemplo, por causa da poeira. Aí, em vez de fazer a faxina no quarto, lá que você precisa limpar, você vai lavar a louça, aí você vai passar a roupa. Ou seja, você tá fazendo coisas, mas não as coisas que são importantes. Procrastinar é deixar para amanhã o que é importante, que deveria ser feito agora. Isso chama procrastinação e isso é muito comum de acontecer. Está muito ligada a procrastinação com 6 medos que todo ser humano tem e que às vezes aparecem mais ou menos de acordo com as suas experiências, enfim, a sua educação. Então isso pode aparecer mais ou menos em você, mas normalmente a gente tem todos eles. É importante que a gente saiba para a gente aprender a lidar com isso, porque pode a gente ajudar a refletir. Eu não cheguei a perguntar para essa minha ex-cliente por que ela procrastinou conversar com o chefe, mas, por exemplo, poderia ser o medo da crítica, que é um dos medos que a gente tem. Ele poderia falar, você é incapaz, eu não sei se era isso o caso dela, tá? Eu realmente não perguntei.
Mas poderia ela estar com medo dele falar assim, você é incapaz, você não dá conta, por isso que você nunca foi. E aí ela estava com medo de receber a crítica e sabia que precisava conversar, mas com medo daquilo deixava para depois. Ou talvez com medo de ser demitida por ter falado isso, talvez, aí vem um outro medo que é o medo de ficar sem dinheiro, o medo da pobreza. Então tá muito ligado, tá? Então presta atenção agora nos 6 medos básicos de todo ser humano, para você ver qual você sente mais, qual você sente menos, e você pode perceber os medos também através dos sintomas que eles aparecem, tá? Então deixei minha listinha bem aqui, que é para não ter perigo de esquecer nada, vai que eu esqueço, né? Tô com medo de esquecer. Bora lá? Primeiro medo básico, medo da pobreza, é o medo mais destrutivo. Tem pessoas que têm, né, voto de pobreza, ou então elas acreditam que não é o dinheiro que traz felicidade e tal. Isso pode ser um medo também, tá? Pode ser uma forma de você fugir dessa questão de não ter dinheiro e estar com medo de não conseguir dinheiro suficiente, você se refugia no, eu não quero dinheiro mesmo. Então pode ser uma característica. É um dos sintomas que aparece. Não quero dinheiro mesmo, tá? Isso não é importante pra mim, o que importa é a felicidade. Não é que o que importa não é felicidade, você já viu, deve ter visto vídeos meus e vou sempre falar isso, que o dinheiro não é o que motiva mais na nossa vida. Existem coisas, o dinheiro motiva até um certo patamar, que te dá segurança, moradia, comida, alimentação, as coisas básicas, né? Mas a partir daí ele não é o maior motivador, mas ele é sim muito importante. Então é legal ter uma relação saudável também com o dinheiro, tá? Então leva a falta de ambição, né? Essa indiferença, eu não me importo mesmo, pra mim tanto faz, tanto fez, então isso pode ser um medo, tá? Preocupação, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas e agora, como é que vai ser meu futuro e socorro e tal, então pode ser um sintoma. Procrastinação e uma super preocupação, nossa, eu não posso gastar nada porque como é que vai ser amanhã e eu não vou ter dinheiro e não sei o que, e aí fica cheio de tatos e tal, então fica ligado que pode ser medo de dinheiro, tá bom? Segundo medo da crítica, que é isso que eu disse que pode ter acontecido com essa minha ex-cliente. Então, o que acontece? Destrói a iniciativa, você fica com medo, o que eu vou fazer? Então, eu não vou gravar vídeo porque eu tô com medo do que vão falar. Mas eu vou expressar minha opinião e aí o que vão dizer? Então, é um medo muito profundo nosso, tá? Então, sintomas. Pessoa muito tímida, quando encontra outra, ela fica assim, né? Tipo, e agora? O que vão falar? O que vão pensar? Não posso me expor, meu Deus do céu, socorro. Então é isso. Ela não consegue fixar o olhar, então olha para um lado pro outro, não sei o quê. Fica com medo, né? Má postura, então aquela postura assim, né? De, oh meu Deus, pra dentro, né? Totalmente fechado. Diminuição da memória, capacidade, dificuldade de tomar decisão, a pessoa não sabe se ela vai fazer uma coisa, se a outra vai gostar, se não vai. Então, se eu cortar meu cabelo, fulano não vai gostar, e agora? Mas se eu manter longo, eu não tô gostando, e aí se eu pintar e tal, então fica isso, tá bom? Complexo de inferioridade também falta de iniciativa, né, e de ambição, então a pessoa não expressa aquilo que ela tá sentindo, porque ela fica com medo do que os outros vão falar, tá bom? Lentidão para tomar decisões e preguiça física e mental. Às vezes, né? O que vão achar de mim se ver que eu tô malhando muito, que eu quero ficar gostosona, se eu quero ter um corpo legal, se eu tô me alimentando bem, o que vão pensar de mim, né? E isso pode estar ligado até com a questão do dinheiro. O que vão pensar de mim se eu for muito rica, né? Isso aparece. Porque a gente às vezes tem tantas crenças negativas com relação às pessoas que têm dinheiro, que têm abundância de dinheiro, que a gente já começa a gente critica eles e aí fica com medo de ser criticado também, porque pensa que só porque a pessoa tem dinheiro ela é ruim, ela trapaceou os outros. Com político também, às vezes você tem interesse em ser político para tentar melhorar o mundo, mas o que vão falar de mim porque é político? Então, se meu marido for político, minha esposa for política, meu filho. Então, existe muito isso, tá bom? Terceiro medo, então, primeiro, pobreza, segundo, crítica, terceiro medo, doença. Então, aquela pessoa que ela evita se esforçar demais porque ela pode ficar doente. Se eu fizer muito exercício na academia, pode acontecer alguma coisa comigo. Se você já fez o check-up, se você já fez seu acompanhamento médico, tá tudo bem, o médico liberou, não tem por que ficar com esse medo todo, né? Então, não estou dizendo para você ser responsável e fazer as coisas acima do seu limite, mas muitas vezes você pode já nem fazer porque está com medo. Isso é uma característica muito grande de quem tem ansiedade. A pessoa com ansiedade, ela fica com medo de se esforçar demais na atividade física e aí passar mal, por exemplo. Isso é um sintoma, tá?
Pessoa que acha que tem todas as doenças, fica lendo a bula de todos os remédios para ver o que pode dar, o que não pode dar, e ela fica pensando, aí alguém falou que ela tem de alguma doença, ela já começa a pensar, será que eu tenho isso também? Será que eu não tenho, tá? Uso de muito álcool, de muito narcótico para dor também, então a pessoa ela fica buscando refúgio em outras coisas, tá sentindo uma dorzinha, já toma aquele tanto de remédio, sabe? Aquela história de matar formiga com canhão? Pois é. Ficar fazendo simpatias, né? Também, simpatia pra isso, simpatia pra aquilo. Se você gosta de fazer, ok. Mas cuidado pra isso não ser uma fuga, né? Então, terceiro medo. Quarto medo, gente, isso é o medo que é o mais doloroso de todos. É o que mais causa dor, realmente, assim. Os outros, eles são meio latentes. É como se fosse aquela coisa crônica. Você meio que acostumou e vai indo. Agora, esse aqui é aquele medo que dói. Mas dói tanto, que se dá desespero. Sabe qual que é? Qual medo que você tem que dói mais? Medo de perder o amor. Sabe aquela dor de cotovelo, aquela choradeira quando o namorado termina com você, que você tá apaixonada? É tipo assim, nunca mais vou ter alguém pra me amar. Ai, socorro, e agora? É esse medo de perder o amor dos pais. Tem muitos filhos que se submetem a muitas coisas porque estão com medo de perder o amor dos pais, né? E como que caracteriza isso? Ciúmes, aquela pessoa que tem muitos ciúmes, uma pessoa muito ciumenta, ela tá com medo de perder aquela pessoa para outra pessoa, né? Ou com muita inveja também. Fica achando problema nos outros. Ai, fulano isso, fulano aquilo, fulano isso. Então ela, na verdade, ela tá com medo de perder, porque se perder, ela, mas o fulano era isso, já viu? Tá toda apaixonada e quando termina... Ai, já fiz tanto isso. Aí quando termina, mas nem era essa Coca-Cola inteira. Já fez isso? Eu já. Aí você começa a justificar pra você, né? Não era tão bom assim não, agora... Não, desequilíbrio. Vambora, próximo então. Chantagem, insônia, mau humor, às vezes, né? Como é que a pessoa vai me tratar? A pessoa não me tratou bem, agora eu já fico pé da vida porque a pessoa não me tratou da forma como eu queria. Ai, gente... Eu vou lendo isso aqui e vou me enxergando, né? Uns anos atrás, agora eu já tô melhor. Às vezes acontece, né? Mas já tô melhorando, tô tentando. Você tá tentando também? O importante é tentar. Um passinho a cada dia, né? Vambora? Medo de envelhecer, ficar velhinho, ruguinhas, doente. Tá muito relacionado o medo de envelhecer com medo de ficar pobre. Medo da pobreza, né? Não ter dinheiro pra pagar os remédios, tudo que tem que tomar. Que é ligado também com esse medo de doença. Você já parou pra pensar por que a gente acredita que todo velho tem que ficar doente? Isso não é verdade. A gente pode envelhecer saudável. Existem muitos casos aí, a gente não precisa se conformar que tem que envelhecer saudável. Envelhecer doente, tá? A gente pode envelhecer sim muito saudável. E também pode ser associado ao medo de perder o amor, né? Se você associar que seu filho tá perto de você por causa da grana, e aí você não tiver grana, tá velho, ele pode ir embora e te deixar aí também, ou um cônjuge, enfim. São exemplos, tá? Gente, isso aqui que eu tô falando não é preto no branco, não. Não é todo mundo que tem, é por causa disso, não. São sintomas, tá? Não leva isso simplesmente ao pé da letra. Diz que agora eu tenho medo de tudo. É pra você refletir. São formas de você refletir pra ver se por acaso você tá no meio disso. Por quê? O que você vai fazer com isso? A partir do momento que você percebe que você fala mal, tanto mal, de quem tem grana, porque você tá com medo de escassez, você começa a trabalhar isso dentro de você. Poxa, eu posso, em vez de falar mal, eu posso admirar. A pessoa, ela fez, ela trabalhou, ela batalhou, fez tudo e agora ela tá desfrutando daquilo que ela fez. Às vezes você não tem porque você não tá fazendo, entendeu? Quem acha que tá muito velho para fazer alguma coisa, eu tô muito velho para viajar, eu tô muito velho para fazer inglês, tô muito velho para fazer faculdade. Isso é relacionado a esse medo de envelhecer, né? Eu já sou muito velho, não consigo pensar nisso. Por quê? Eu sou muito velho, não lembro mais as coisas. Não precisa ter essa característica, tá bom? E o último medo, que você já deve ter pensado, que é um medo muito, muito, muito comum, que é o quê? Por que a gente não pula de paraquedas? Tem medo de fazer o quê? Por que tem muita gente que tem medo de andar de avião? O que é o medo que vem por trás disso? Por que tem muita gente que tem medo de morrer? É o último medo que a gente ainda não falou, ele é o mais cruel, né? Ele tá muito ligado ainda a essa crença de que eu corro risco de ir pro inferno se eu morrer.
Não sei se isso é sua religião ou não, prega isso ou não, mas está às vezes muito associado com o que vem depois da morte, né? Que pode ser algo ruim. Se a gente encara o que vem depois da morte como algo bom, não pode deixar a gente ter esse medo assim tão grande, né? Acho que é no Japão que o pessoal comemora quando alguém morre, porque eles acreditam numa passagem positiva, né? Para outro, não sei se é outra vida, não sei como é que é a crença deles, mas eu sei que eu acho que é lá no Japão que eles fazem festa quando a pessoa morre. Então, não precisa ficar chorando, né? Porque morreu, a gente sente, mas a gente pode olhar também a morte com outros olhos, tá? Então, o que é o melhor desejo o melhor remédio para esse medo de morte? É quando você tem um desejo intenso por alguma coisa, né? Que você busca muito alguma coisa, você não tem tempo para ficar pensando naquilo. Também pode estar associado ao medo da doença, né? Por como você vai morrer. Não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de como morrer, de ficar doente, ficar dando trabalho para os outros, perder minha independência. E aí eu tenho medo disso, pode ser também. Então o que acontece? Como que é essa relação? Quando a gente tem medo de, por exemplo, perda do amor. Às vezes você está num relacionamento que só tem briga, que está muito desgastado, e você sabe que precisa de ter uma conversa com seu cônjuge, com seu namorado, namorada, para vocês tentarem alinhar as coisas, aí você fica deixando para depois, porque você tem medo de que você vai conversar, essa pessoa termine com você, ou então tem medo dela te criticar e falar que você também não colabora e blá, 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 e aí vai deixando para depois. E à medida que você vai deixando as coisas que são importantes para depois, duas coisas acontecem. A primeira é que aquilo que você realmente quer nunca acontece. Então, se você quer um relacionamento saudável, você fica procrastinando a conversa porque você está com medo de uma crítica, de perder o amor, você nunca vai ter aquele relacionamento saudável porque você não vai resolver. E a segunda coisa é que você vai gastar o seu tempo pensando naquilo, pensando, e isso gera um desgaste emocional muito grande. Talvez você fique tão doente porque você fica procrastinando e pensando naquilo, né? O seu cérebro, ele não para de pensar em um problema enquanto não resolve. Então, eu tenho que conversar com fulano, eu tenho que conversar. Isso passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, isso vai, sugando a sua energia, minando mesmo as suas forças, e isso faz com que você fique mais susceptível à doença. Se você fica parado pensando em todas as doenças que a sua família já teve, que você pode ter, que alguém teve, que tem no hospital, que não sei o que, então você acaba ficando desgastado. É muito engraçado com relação à doença que os profissionais de saúde, eles apresentam menos doenças justamente porque eles já sabem como lidar com as doenças, né? O que geralmente as pessoas que não são da área de saúde não sabem. Então, quando você aprende a lidar com os medos, quando você aprende a lidar com as situações, em vez de ficar simplesmente procrastinando, as coisas se resolvem de uma forma melhor. E você percebe que, na maioria das vezes, o medo é maior na sua cabeça do que o que realmente ele pode acontecer. No exemplo dessa minha cliente, que eu te falei, o que aconteceu no final? O chefe dela falou, eu nunca pensei que você queria. Nossa, você é uma ótima funcionária, eu adoraria te ter nessa posição, que é uma posição de maior responsabilidade, né? Então, vamos já organizar para você ir para lá. E ela foi. Então, ela passou, eu não sei se ela passou, foi 1 ou 2 semanas pensando sobre isso, se desgastando à toa, doente, inclusive, ela chegou a adoecer por conta disso, e à toa, né? Porque o chefe dela deu lá aquilo que ela queria. Então pensa nisso, né? O que você fica procrastinando porque você tá com medo? E pra você que chegou até aqui, eu vou te contar em primeira mão uma novidade. Você lembra quando eu fiz o desafio 7 dias sem reclamação? Foi um sucesso, foi muito, muito bom. Fiz alguns meses atrás, não lembro quando foi. E agora eu vou trazer pra você o desafio Encare Seus Medos. Por isso que eu gravei esse vídeo falando dos medos, porque agora você já conhece seus medos e você vai encarar os seus medos. Ah, moleque! Bora lá? Fica bem atento aqui ao Instagram, Facebook, YouTube, tudo projeto, né? Instagram e Facebook, Projeto Viver de Verdade. Facebook e Instagram, Projeto Viver de Verdade. YouTube, Caroline Silveira, ok? Lá eu vou colocar tudinho te explicando como que vai ser esse desafio. Começa daqui uns dias, presta muita atenção, porque eu já fiz esse desafio, eu trago dos Estados Unidos para você que não sabe inglês, que não tem acesso. Eu pego ele lá do original, que é do autor do Segredos da Mente Milionária,
É um novo desafio que ele lançou, que eu fiz como cliente, e agora eu vou trazer para você gratuito. E você vai aproveitar para encarar os seus medos, combinado? Tem outro bicho aqui, porque já estava ficando escuro e os bichinhos estão aparecendo. Então tá bom, desafio encare seus medos, fica prestando atenção que daqui uns dias. Pega aí os seus medos, quais são os seus medos básicos, o que você tem mais, como eles aparecem, que a gente vai aprender agora, daqui uns dias, a encarar eles. Um beijo, muito obrigada por ter ficado aqui até aqui comigo. Sabe o que agora? Compartilhe com seus amigos. Curte aqui porque é importante para eu saber se você tá achando legal esses conteúdos que eu tô pondo para você. Tá joia? Bora lá? Tchau, tchau.